Estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho. Hoje é a nossa quarta aula do livro de Teologia Sistemática 2, A quarta aula, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Lembrando que essa matéria, ela tem duas aulas, A pneumatologia, primeira parte, e pneumatologia, segunda parte, o Paracleto. Nós estudamos aí a introdução à Trindade, estudamos aí a teologia, a doutrina de Deus Pai, estudamos aí teologia, a doutrina de Jesus Cristo, a cristologia, e hoje estaremos iniciando aí a teologia do Espírito Santo, a pneumatologia, parte 1 e parte 2. Então hoje nós vamos falar a respeito do Espírito Santo. Mas para início vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha mensagem minha proclamação, não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimentos, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. O 5, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aqui a gente vê uma presença aqui, clara aqui, da Trindade aqui, porque nesses 5 versículos que eu li, faz uma referência à Trindade, faz uma referência às 3 pessoas da Trindade Santa. Nós vemos aí que tem Jesus Cristo no capítulo 2, temos aí o Espírito Santo no capítulo 4 e temos aí Deus no capítulo 5. Então, o Novo Testamento ele é mais claro a doutrina da Trindade. Nós vamos falar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo, mas tem um versículo ainda nesse capítulo, que é o que eu quero deixar claro para os irmãos terem a noção do poder do Espírito Santo, que é o versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Quem mais está com a Bíblia aberta aí? O que esse texto diz? Ele diz que o Espírito, ele revela tudo. Em algumas versões você vai ver que ele discerne, ele conhece tudo, até as profundezas de Deus, ou seja, até os pensamentos de Deus. Com base nisso, com base nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 10, Deus, todavia, o revelou a nós, Aqui está falando da sabedoria que vem do Espírito, nesse texto. Então, está dizendo que o Espírito Santo ele tem a capacidade de conhecer a mente de Deus. Há quem diga que o Espírito Santo é uma força, e nós vamos aprender que isso é uma mentira, que isso é uma heresia, que o Espírito Santo não é uma força ativa, igual diz por aí. O que nós vemos nesse versículo apenas, se você olhar o contexto, ele vai te revelar muito mais, é que como pode um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, ter uma força ou um ser que pode ler sua mente? Isso seria impossível, ou isso tornaria o nosso Deus pequeno. Concorda com isso? Se, por exemplo, eu tivesse a capacidade de ler a mente de vocês, vocês não poderiam esconder nada de mim. Tudo que vocês dissessem, tudo que vocês me falassem, eu ia dizer se é verdade ou se é mentira. Se vocês me contassem algo, eu falei: epa, eu te conheço, não é nada disso. Vocês concordam comigo? Mas para que o Espírito Santo
tenha a capacidade de conhecer o pensamento de Deus, isso faz dele Deus, igual a Deus, isso aí. Então, o que nos mostra esse texto, o que nos revela que ele é o próprio Deus, ele é o mesmo. Assim como Jesus Cristo é Deus, nós vemos nesse versículo também que o Espírito Santo é o Deus. Está claro isso, meus irmãos? Está claro isso aqui? Então esse texto aqui já nos revela muita coisa. Esse texto aqui já vai dizer para nós a grandeza do Espírito Santo. Então, dê uma meditada no capítulo 2 de 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios. Dê uma meditada, porque é um texto que vai nos ajudar muito aí na questão da doutrina do Espírito Santo. Voltando aí para a nossa lição, nós vamos entrar aí na introdução. Então nós vimos aí que o Espírito Santo com clareza, e é claro, nós vamos ver isso mais vezes aqui, mas em diversas partes da Bíblia você consegue tirar essas riquezas. Na aula passada nós vimos aí, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, referência a Deus, referência a Jesus Cristo, referência ao Espírito Santo como uma única pessoa, como a mesma pessoa. Ou seja, são três que formam um. São três com objetivos, com deveres, com afazeres, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho, mas no todo, todos os trabalhos realizados, todos os trabalhos feitos por um foram feitos pela Trindade Santa. Toda a obra realizada está ali presente ali, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo. Não se tratando de unicismo, porque a gente já viu que a doutrina unicista ela é uma doutrina contraditória, porque a doutrina unicista ela prega que em um momento Cristo, no momento Deus se torna Cristo, e em outro momento ele se torna o Espírito Santo, ou seja, um único ser que se passa por Jesus Cristo e que também se passa pelo Espírito Santo. É como uma espécie de ator. Nesse momento eu estou atuando como Deus, nesse momento eu estou atuando como Espírito Santo. Então a gente vê que a Bíblia reprova essa ideia. E nós vimos assim, três pessoas, como nós já vimos texto, que mostra as três pessoas presentes. Por exemplo, quando Jesus foi batizado, desceu sobre Jesus Cristo uma pomba que representava o Espírito Santo. E quando essa pomba pousava sobre Jesus Cristo, ouve-se uma voz do céu que dizia: eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer, a quem me comprazo. Então, para os unicistas, esse é um texto que quebra aí a ideia, a teologia do unicismo, o estudo do unicismo. Então, tem diversas outras teologias, tem a teologia pentecostal, tem a teologia cristã, tem a teologia católica, tem a teologia de diversos outros temas, tem diversas teologias. E é por isso que a gente tem que se atentar à Bíblia Sagrada. Os nossos estudos para conhecer a Deus tem que ser baseado nos escritos sagrados, na Bíblia Sagrada. Existem diversas teorias, mas que geralmente são extrabíblicos. Alguns eles extraem de maneira isolada, então isso também é perigoso. Mas existem diversas teologias. Introdução à pneumatologia. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, como eu já disse para vocês, quanto à sua deidade, seus atributos, obras e operações. O termo vem de pneuma. Quando eu falo pneuma,
já fica claro uma coisa muito comum nas nossas vidas aí, que nós utilizamos bastante, o que? Pneu. O pneu do carro não leva esse nome pelo fato de ser composto ali de borracha. Ele leva esse nome pelo fato dele ser preenchido com ar. Então, pneuma vem de ar, sopro, vento. Então, no grego, ar, respirar, soprar, inspirar, significa na Bíblia, principalmente, o espírito humano, que como o vento é invisível, imaterial, dinâmico, potente, mas pneuma, no hebraico que é ruach, diz a respeito também ao Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. No hebraico faz uma referência à terceira pessoa da Trindade. A parte da doutrina da pneumatologia é denominada, tem uma parte dela que é conhecida como paracletologia. Essa doutrina de paracletologia é uma doutrina mais voltada aí para a área do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver isso precisamente na última aula. Uma doutrina indispensável, uma vez que o próprio título Espírito Santo denota regeneração, recriação, vivificação, dinamismo, espiritualidade. Isso nós vamos ver em João 6, 63, 3, 6, parte B, Tito 3, 5. O mesmo título denota santidade, santificação, santo. O nome já diz, Espírito Santo. Então aí já temos aí uma noção do que significa aí o Espírito Santo. No nosso primeiro tópico aí nós vamos ver a divindade do Espírito Santo. Isso é muito interessante nós falar da divindade do Espírito Santo, porque para nós pentecostais, até porque o Espírito Santo ele tem muito a ver com essa fala pentecostal que nós vamos estar tratando aqui nessa aula, é que muita gente nos dias de hoje, para nós não se faz necessário provar que o Espírito Santo é Deus, até porque a Bíblia deixa claro e nós cremos nisso, mas existem muitas falsas doutrinas, existem muitas falsas religiões que pregam que o Espírito Santo ele não é Deus, assim como pregam também que Jesus Cristo não é Deus. As mesmas religiões negam tanto a divindade de Cristo como a divindade do Espírito Santo. Voltando ao que eu estava dizendo, para nós pentecostais, nós não precisamos provar isso entre nós, que o Espírito Santo é Deus. Mas, devido às alertas que a Bíblia faz concernente ao espírito do anticristo que já habita na terra, que já está na terra e que vem enganando, nós temos que estar preparados para não ser persuadido, para não ser conduzido pelas falsas doutrinas, pelas falsas religiões. Então, a divindade do Espírito Santo é com reverência e temor e oração, tendo em mente que se trata de um assunto difícil, A gente sabe que não é fácil falar do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala de si mesmo, isso fica claro, A Bíblia relata que o Espírito Santo ele veio para testificar de quem? De Jesus. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. João capítulo 16, versículo 14. João 16, 13 também nós vamos ver aí anúncios sobre o Espírito Santo. Então nós sabemos que o Espírito Santo ele veio para testificar de Jesus. O interessante é que Jesus, em parte do seu ministério, ele testificou do Pai, ele testificou de Deus, Mas ele foi assunto ao céu. O que aconteceu? O Espírito Santo veio para testificar de Jesus. Olha que bacana. Então, quanto
o Espírito Santo não estava ativo na terra, né? Lógico que ele estava presente, mas o momento era de Cristo. Enquanto era Cristo, né, o protagonista do momento ali, Cristo estava falando do Pai. Aí em João nós vamos ver que ele diz que ele e o Pai é um, né? E ele começa a falar de si também, mas a princípio ele veio apresentar a Deus, veio apresentar o reino do céu, mas o nome que ele utilizava era o Pai, era Deus. E só no Evangelho de João aí nós vamos ver também ele sendo mais enfático que ele e o Pai é um, que ele também é o eu sou. E quando ele utiliza dessas palavras, não restam dúvida, porque o eu sou foi quem teve como Moisés a sarça ardente, e o Senhor o convida para tirar, ou fala para ele tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar que ele estava era santo. E Moisés vai perguntar: quando me perguntar quem tu és, quem eu vou dizer? Diga que o eu sou enviou. O eu sou. E Jesus vai dizer também no Evangelho de João que antes de Abraão, eu sou. Qual é o sentido dessa fala? Porque antes de Abraão ele já existia. Antes da criação ele já existia. Nós vimos aí que ele vai dizer que ele é antes de Abraão, eu sou. Então nós vemos que depois de Abraão vai surgir Moisés, quando ele vai se revelar como o eu sou. Então fica claro que Jesus Cristo, assim como Deus é um, e o Espírito Santo vem testificar de Jesus Cristo. É claro que Jesus Cristo usou a expressão que eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador. Quando ele diz um outro Consolador, ele está dizendo: eu vou, mas eu vou enviar algo ou alguém idêntico a mim. Foi isso que Jesus falou. Então se não fosse tão relevante, tão importante a presença do Espírito Santo, ele não diria isso. Ele não diria: eu vou e enviarei outro Consolador para que vocês não fiquem só, não fiquem órfãos. Senão ele poderia muito bem ser assunto ao céu e ter conduzido anjos para tomar conta da igreja. Só que isso não aconteceu, porque todos três têm aí o seu trabalho, o seu papel. Nós aprendemos no início da teologia sistemática sobre a autoria Deus, sobre o protagonista, o assunto principal da Bíblia, Jesus Cristo, que a Bíblia aponta do começo ao fim para Jesus Cristo, e a interpretação, quem dá discernimento, quem revela isso é o Espírito Santo. Então, sempre trabalhando aí em conjunto. O Pai fala de si mesmo, de igual modo o Filho, mas o Divino Consolador não. Daí trata-se de um assunto e um mistério no qual devemos nos acercar primeiramente pela fé em Cristo. Ou seja, para nós entendermos isso, nós temos que ter fé. É mais ou menos assim. O ser humano, nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente, ele é composto da tricotomia, espírito, alma e corpo. Então, e isso é algo que as ciências e muitos sábios não conseguem explicar. Não tem uma explicação assim que seja muito esclarecedora. Então, tem coisas que não é para a mente humana. As coisas reveladas é para nós, mas as não reveladas é para Deus. Então, tem muita coisa que não cabe no nosso entendimento. Por exemplo, é claro na Bíblia que Deus Pai é o Deus Todo-Poderoso, que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso. Só que não tem, visível na Bíblia? Você vai ver isso. Referências ao Espírito Santo como Deus. Referência a Jesus Cristo como Deus. E nós cremos em um único Deus.
Por que eu estou fazendo essa volta toda? Para dizer para vocês que tem coisas que não tem explicação. Tem coisas que nós só vamos compreender claramente quando estiver na eternidade. As coisas não reveladas, nós só vamos ter discernimento no céu. Por isso que nós não podemos também forçar algo, trazer revelações que não estão na Bíblia, né? Não é o caso da Trindade. Muito claro em diversas outras partes em que Jesus faz referências, utilizando o texto no plural, que nós já vimos isso também. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quem há de ir por nós, desçamos e confundamos, e diversas outras vezes nós vamos ver textos claros, referente aí a mais de uma pessoa ali presente. Então é preciso fé para ter entendimento, para ter compreensão desses assuntos. A fé, ela precede a razão e até mesmo a doutrina, né? A nossa fé, ela vai além da razão. Nossa fé não fica baseada, não, isso aí é coisa racional, isso aí é uma coisa assim, que tem cabimento. Então a nossa fé, ela vai além do cabimento, ela vai a ponto de não ter mais jeito, a gente tem fé que vai ter jeito. Isso aí é a fé. O Espírito Santo não é rigorosamente um nome como apelativo, e sim um título descritivo na sua natureza, Espírito, e da sua missão principal, santo, e de santificar-nos nesta dispensação. As suas operações, portanto, são invisíveis nas profundezas do nosso interior. Ele vive conosco e estará entre vós. Foi uma citação no Evangelho de João 14, 17, uma citação de Jesus Cristo, que ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim. E ele vai dar continuidade, na casa do meu pai há muitas moradas, e vai dizer que o Espírito da verdade, o que muitos não podem compreender, ele habita em nós e está em nós, no Evangelho de João capítulo 14. O Espírito Santo, como Deus, age de maneira multiforme. Em 1 Coríntios 2, do 4 ao 12, o Espírito de Deus é mencionado de modo enfático, devendo ter toda a primazia em nossa vida, em nosso meio e em nosso trabalho. Diz aí, a epígrafe é a sabedoria que vem do Espírito, né, o Espírito Santo. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos desse século, que estão sendo seduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois, se a tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Olha o que diz o 11. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então isso é muito claro, né? Uma grandeza do nosso Deus, ou tão poderoso como Ele é, para um ser criado, ou uma força, como diz doutrinas hereges,
para dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, seria contraditório eu criar algo, eu ter algo que lê meus pensamentos. Qual é a vantagem disso? Qual é a razão de eu ter algo que eu criei, que é menor do que eu, que vai conhecer meus pensamentos? Isso não é inteligente. É muito visível, é muito claro isso. Para que isso aconteça, esse ser tem que ser igual a mim. Ele tem que ser a mesma coisa que eu. Ou tem que ser eu mesmo. Eu estou falando de mim. Então, para conhecer, quem conhece meus pensamentos sou eu. Você conhece seus pensamentos? Está vendo como é que é uma coisa inegável a grandeza do Espírito Santo, mas é uma coisa incompreensível à mente humana, porque fala da grandeza de um Deus que são três que formam um. É algo complexo. A Bíblia mostra, como eu já falei, o trabalho de cada um como Deus. Oi? Isso. Cada um trabalhando, cada um fazendo o seu papel. Então nós sabemos que o Espírito sonda todas as coisas, inclusive a mente de Deus. Então Deus, ele é muito grande. Uma coisa que eu sempre falo para os irmãos é que a eternidade ela é insuficiente para conhecermos Deus. Então a eternidade não é suficiente para nós conhecer Deus como um todo. Aí é bom você estar lendo o livro de vocês, tem diversas citações aí, nós não vamos entrar nos pormenores, não entrar aí nos detalhes, mas nós vamos continuando aí com algumas partes do livro de vocês. 1 Coríntios 2,4, nós acabamos de ler, nós vemos que o Espírito Santo é mencionado juntamente com o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo, né? Foi as citações que eu fiz para vocês, o que já denota a divindade do Espírito Santo. Essa sublime verdade da Trindade Santa vê-se também em muitas outras passagens, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 4 e diversos outros lugares também. O 2 aí, o tópico 2, os atributos divinos do Espírito Santo. É claro, é evidente que o Espírito Santo ele é onipresente, onipotente, né? O Divino Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas, né? Salmo 104:30. O Espírito Santo tem poder próprio, é dele que flui a vida, bem como o poder de Deus. Tem algumas referências na Bíblia de vocês verem aí, em 1 Coríntios 2,4, Lucas 1,35, Jó 26,13 e 33,4, Salmos 33,6, Gênesis 1:2. O divino poder, como já afirmamos, é liberado através da pregação do Evangelho de Cristo. Na convenção dos ouvintes, esse Espírito Santo a qual nós estamos falando, ele tem encontro quando a pessoa ouve o Evangelho, e ele que tem o trabalho de convencer, de transformar, de mudar a pessoa através do Evangelho. Nós vemos aí a participação do Espírito Santo em diversas situações, diversas partes na Bíblia. Onisciência, aquele que sabe de tudo, aquele que conhece tudo. Eu não precisaria usar citação nenhuma para provar a onisciência do Espírito Santo, porque eu já li um versículo para vocês que ele sonda a mente de quem? De Deus. E nós sabemos que o nosso Deus ele é onisciente. Então, se o nosso Deus é onisciente e o Espírito Santo conhece a mente de Deus, ele é o quê? Não fica claro isso? Então, não precisaria, né, de nenhum outro detalhe, mas a Bíblia está repleta de diversas referências mostrando a onisciência do Espírito Santo. Essa é mais uma evidência da deidade do Espírito Santo, que sabe e conhece todas as coisas. Então, a onisciência é muito claro que
é a sabedoria, é o conhecimento. Onipotência se trata de poder, né? Jesus Cristo diz, é-me dado todo o poder. Onipotência, isso se trata. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Isso é um fato solene, se considerarmos que Ele habita em nós e estará conosco. Eu fiz essa referência, se o Espírito Santo habita em mim e está em mim, é claro que Ele é onipresente, né? É claro que Ele é onisciente, é claro que Ele conhece tudo. Se Ele está em mim e habita em mim. A primeira parte dessa declaração, está em vós, de Jesus, indica a permanência do Espírito Santo em nós. Habita convosco, Ele estará em vós. A segunda, a sua presença dentro de nós, estará em vós. Alguém pode habitar numa casa e não estar presente nela em determinada ocasião. Porém, o Espírito Santo que está sempre presente no crente, como uma das maravilhas dessa tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Tem diversas outras referências aí, 1 Coríntios, como nós lemos, e diversas outras citações, 1 de Pedro 1, 10, 12, Provérbios 1, 23, concernente a essa missão do Espírito Santo, Jesus declarou, esse vos ensinará todas as coisas, né? João 14, 26, o texto de Lucas 12, 12, também é bastante elucidativo quanto mais esta ação do Espírito na igreja. Nós sabemos aí que, vou falar disso também, que o Espírito Santo ele vai ter uma participação em toda a Bíblia, mas a transparência do Espírito Santo vai ficar mais no livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Então nós falamos aí de onipotência, onisciência, né, os atributos divinos do Espírito Santo, e onipresença. Como já te usei a citação, Jesus ele refere, tem uma referência de Jesus no Evangelho de Mateus, que ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio de vós. Então, quando Jesus estava falando disso, Jesus estava falando da sua onipresença. Então, onde Jesus está presente, o Espírito Santo está presente. O trabalho do Espírito Santo é o quê? Convencer. Então, se o Evangelho está sendo pregado, então ali está presente o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em todo lugar. Salmo 139, 7 ao 10, 1 Coríntios 2 e 10. Atentemos para duas ênfases contidas nesse texto que evidencia a onipresença do Espírito. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. No Salmo 139 nós vemos aí que se tem um lugar para esconder, que esconda, mas não do Espírito Santo. É impossível esconder de Deus. Nós vemos pessoas aí tentando aí, até mesmo povoar ou achar forma de vida ou forma de viver em outros planetas, mas isso não tem, isso não vai fazer a pessoa escapar dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre todo o universo. Foi Ele que pintou, que criou cada detalhe, então não tem como fugir. A palavra de Deus mostra que o oceano é uma gota de água nas mãos do nosso Senhor. A palavra de Deus mostra que a terra é como um simples descanso para os pés, como aqueles descansos que os reis usam para os escabelos, para descansar ali seus pés. Então não tem como fugir da grandeza do nosso Deus. Para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu Espírito? Não tem como fugir, não tem como esconder.
O homem faz, o homem apronta, mas Deus, ele vê tudo, o Espírito Santo, ele vê tudo. Então nós falamos aí de onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. O nosso Deus, o Espírito Santo, ele é eterno. Vocês verem que no primeiro versículo da Bíblia vai estar lá ele presente, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de quem? De Deus, né? Ele pairava sobre a face das águas. Então, ele é eterno, ele é infinito, tem uma citação também de Isaías, quando vai referir que Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Então, nós já entendemos que o Espírito Santo também é o Pai da eternidade. Infinito em existência, sem princípio, sem fim, sem limitação de tempo. Hebreus 9,14. E lá estava no princípio, quando todas as coisas foram criadas. Citei para vocês agora Gênesis capítulo 1, os versículos 1 e 2. E temos aí também diversos outros atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é denominado Senhor, segundo os Coríntios 3, 16 e 18, é descrito como Criador, Jó 26, 3, Jó 26, 13, 33 e 4, Salmos 33, Salmo 104, 3, Gênesis 1, Ezequiel 37, 9 e 10. E é classificado e mencionado juntamente com o Pai, o Filho, e o que, sem dúvidas, é uma grande evidência de sua divindade, né? A doutrina do batismo nas águas, né? Nós sabemos aí como é que é essa referência, né? O batismo ele tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Batizando, né? Que é Mateus capítulo 28 e 19. Distinguindo cada pessoa existente em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na invocação da bênção tríplice sobre a igreja, 1 Coríntios 13, 13, né? A doutrina da habitação do Espírito Santo no crente, Romanos 8, 9. Na descrição bíblica do estado do crente diante de Deus, 1 de Pedro 1 e 2. Nas diretrizes ao povo de Deus, Judas, o Espírito Santo é mencionado primeiro, em seguida o Pai, por fim o Filho. Na doutrina da unidade da fé cristã, Efésios 4 e 4. Aqui também o Espírito é mencionado em primeiro lugar, seguindo o Senhor Jesus e Deus o Pai. Na saudação bíblica às 7 igrejas da Ásia, segundo os Coríntios 13 e 13. A bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, seja com todos. Então, tá vendo aí? Os três estão presentes aí e está muito claro isso aí também. A bênção sacerdotal, Números capítulo 6, versículo 22, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarda, e faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, que o Eterno, né, o Senhor, revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Então aí está a bênção sacerdotal. E eu li para vocês também a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja convosco. Essa é a bênção apostólica. Continuando aí a nossa aula no Salão de Eternidade, dos atributos,
Então, temos aí diversos atributos aí da pessoa do Espírito Santo. Personalidade do Espírito Santo, isso aqui é muito importante. O que é personalidade? Personalidade é o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa. Personalidade é algo que diz respeito a uma pessoa. No seu aspecto psíquico, personalidade consiste em intelecto, sensibilidade e vontade. Ou seja, psicologia aí dos três são também chamados de inteligência afetiva e autodeterminação. Então nós sabemos, nós compreendemos, como eu já citei para os irmãos, que o ser humano ele é tripartido. O que é isso? O ser humano é uma tricotomia. Temos essas três faculdades, que é o intelecto, o sentimento e a vontade. Eu até deixei uns vídeos lá no canal lá que explica melhor sobre a tricotomia, sobre essa divisão de espírito, alma e corpo que nós temos, E é bom dar uma olhada para ter um entendimento de o que é dispensações. Lá vai falar de algumas dispensações. Nós estamos na dispensação da graça, na dispensação do Espírito Santo, e lá fala um pouco sobre o espírito, alma e corpo. É bom estar conferindo isso lá. Os intelectos humanos são o sentimento, vontade, intelecto, sentimento e vontade. O intelecto é a faculdade que faz o corpo pensar, raciocinar e conhecer, e decidir e julgar. No Espírito Santo vemos essas triplicidade de atributos e personalidade, a saber, o intelecto, que ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Então, o intelecto, o saber. Então, é um atributo que tem no Espírito Santo. Uma força não pode ter esses atributos. Então, para ter esses atributos, tem que ser uma pessoa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Que isso fique claro. Sentimento é a capacidade de sentir. Ele pode sentir todas as grandes emoções, como angustiar-se, amar, gloriar-se, regalar-se e alegrar-se, dentre outros, como vimos. A alma do homem pode expressar sentimento. Isso eu estou falando do ser humano. O ser humano tem o sentimento. O sentimento, a alma da pessoa expressa sentimentos. E nós vemos esse atributo, essa qualidade no Espírito Santo, a sensibilidade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo entristece. Tem como uma força ficar triste? Tem como uma força ativa, um espírito apenas ficar triste? Um espírito não fica triste. Mas aqui se trata do Espírito Santo. Ele se entristece porque ele é uma pessoa. Assim como Jesus foi uma pessoa que teve os sentimentos, Jesus como pessoa, como homem, quando ele foi homem, quando ele passou por essa terra, ele era composto dos mesmos atributos, das mesmas qualidades que nós temos como espírito, alma e corpo. Jesus tinha espírito, alma e corpo. Há quem negue isso, mas a Bíblia deixa claro que Jesus ele era composto de espírito, alma e corpo. É tanto que Jesus, chega um momento da sua vida que ele fica angustiado. A angústia é concernente à alma, o sentimento. Jesus ele tem sentimentos, ele chora, O Espírito, na hora da morte da cruz, ele vai entregar. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E esse Espírito que ele está falando aqui não é o Espírito Santo.
é o seu espírito humano, entende isso? Está entregando ali o seu espírito humano, e assim o corpo estava pendurado ali na cruz. Então ele tinha o seu sentimento, alma, tinha o espírito, conexão a Deus, e o corpo que estava ali na cruz. Então, o sentimento, ele tinha, e o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 30, isso refere à pessoa, a pessoa tem sentimento, o Espírito não tem sentimento. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Vontade é a faculdade do querer, o desejo. A vontade é uma das mais fortes qualidades da faculdade da alma humana. Vontade, nós somos cheios de vontade, né? Existe até um ditado aí que fulano é cheio de vontades, ou seja, quer tudo, né? Mas esforça às vezes pouco para ter. Então, fulano é cheio de vontade. O ser humano é cheio de vontade, é uma faculdade humana também. Sentimento, intelecto, sentimento e vontade são faculdades humanas. Vontade, o Espírito repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. E a intenção do Espírito, 8, 27, fala da vontade do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 11, revela a vontade do Espírito Santo. O fato do Espírito Santo ser um com Deus, com Cristo, e ao mesmo tempo ser distinto deles, é parte, como já dissemos, do grande e insondável mistério da Trindade Santa para a mente humana. Por que eu estou falando isso? O fato do Espírito Santo ser um com Deus e com Cristo, isso é um mistério. Isso é uma coisa que não tem explicação. Os três formam um, mas isso é inexplicável. Aí a pessoa vai perguntar, mas como isso? Não tem explicação para isso. É aquilo que eu disse, as coisas que não explicáveis, as coisas não reveladas, é só com Deus. O que nós sabemos de Deus foi o que Ele se deu a conhecer. Beleza? O Consolador Divino veio para estar conosco em lugar de Jesus, João 16, 6 e 7. Por sua vez, o Divino Espírito Santo chama-se a si mesmo Eu. Atos dos Apóstolos 10, 19 e 20. E isso é uma irrefutável, inegável evidência da sua personalidade. Então, o Espírito Santo, ele faz uma referência a Eu. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 19 e 20. Diz assim: Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receios de ir com eles, pois eu vos enviei a ti. Pedro recebe algumas visitas e o Espírito Santo fala a Pedro: vá com eles, porque eu que mandei eles para encontrar com você. O Consolador Divino veio para estar conosco em lugar de Jesus. Atos dos Apóstolos, esse é do livro-chave para o estudo do Espírito Santo, porque é lá que Jesus vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então eles estavam aguardando ali em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Nós vamos ver aí mais clara a pneumatologia em Atos dos Apóstolos. A terceira pessoa da Trindade. Lembrando, pessoal, quem é a pessoa mais importante da Trindade? Quem é? Muito bem. Não existe uma pessoa mais importante na Trindade. Existe aí a referência, a primeira pessoa, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existe a primeira pessoa Deus, a segunda pessoa Jesus, a terceira pessoa o Espírito Santo. Mas isso não faz o Espírito Santo
ser a última pessoa da Trindade? Ali não tem primeiro, ali eles são um. Então eles são a primeira pessoa, eles são um único Deus. A Trindade Santa forma o nosso único Deus. Então, a terceira pessoa da Trindade, Deus é uno e ao mesmo tempo triuno. Gênesis 1, do 1 ao 26, do 3 ao 22, 11 e 7, Deuteronômio 6, 4, João 5, 7. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, três divinas e distintas pessoas, são verdades bíblicas que transcendem a razão humana e a aceitação alegremente pela fé. A fé precede a doutrina. 1 Timóteo, capítulo 4 e 6. Entende? Que é algo que vai além da mente humana, mas que a Bíblia enfatiza. Se a unidade composta do homem, o espírito, alma e corpo, continua como um fato inexplicável, imagina aí tentar explicar a triunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso aí é mais difícil ainda. As três divinas pessoas da Trindade são coeternas, iguais entre si, mas em suas operações concernentes à criação e à redenção, Deus o Pai planejou a criação e tudo. Efésios capítulo 3, 9. Deus o Filho executou o plano, criando, João 1, 3, Colossenses 1, 16, Hebreus 1 e 2, 11, 3. E Deus, o Espírito Santo, vivificou, ordenou, pôs tudo e todo o universo em ação. Jó 33, 4, João 6, 63, Gálatas 6, 8, Salmos 33 e Tito 3. Ou seja, o Pai domina, o Filho realiza e o Espírito Santo vivifica. Ou seja, o Pai domina, o Filho realiza e o Espírito Santo vivifica, preserva e sustenta. Na redenção da humanidade, o Pai planejou a salvação no céu. O Filho consumou-a na terra e o Espírito Santo realiza e aplica essa tão grande salvação à pessoa humana. Entretanto, num exame cuidadoso da Bíblia, vemos que em qualquer desses atos divinos, as três pessoas estavam presentes. Deus Pai criou o plano de salvação para nós, mas ali estava Jesus e o Espírito Santo. Jesus Cristo executou o plano de salvação, mas ali estava o Pai e estava o Espírito Santo, E o Espírito Santo ordenou e pôs tudo no seu devido lugar. Ali também estava Jesus e ali também estava Deus Pai. Uma definição do Trino Deus Deus Pai é a plenitude da divindade invisível, João 1 e 8. Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta, João 1 a 17. Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operando na criatura, 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. E aí tem diversas outras referências aí para vocês consultar. O tópico 4. O Espírito Santo a partir do Pentecoste. Então aqui o Paracleto já inicia aqui no Pentecoste. Eu já expliquei isso para os irmãos, a questão do Pentecoste, que a palavra Pentecoste ela deriva aí de 50 dias, era uma festa de 50 dias, que acontecia desde o Pentateuco, desde o Velho Testamento. Levíticos 23 vai ter essa referência. Quando vamos falar aqui do Pentecoste, nós vamos referir ao Pentecoste aqui, há uma citação à palavra de Deus de Romanos, capítulo 1 ao 23, quanto às mudanças indevidas no meio, do povo de Deus, utilizando aí de eventos que não qualifica, que não se enquadra na palavra de Deus, que não tem base como o Pentecoste. Nós vemos aí uma teologia da libertação, que é uma doutrina que surgiu aí também
com interesses próprios, o culto da prosperidade, né, a teologia da prosperidade. Segundo os Coríntios capítulo 4:2, Paulo ele nos alerta sobre os falsificadores. Romanos capítulo 1, 23 e 26 também vai nos mostrar aí para nós ter cuidado, né, com as mudanças indevidas que as pessoas estão mudando ultimamente, utilizando a palavra de forma errada, tentando adaptar a palavra de Deus com coisas que não têm coerências bíblicas. Então é um cuidado que nós temos que ter. O significado de Pentecostes. Em Levítico 23, Deus estabeleceu 7 festas sagradas para Israel. Vamos aqui agora comentar um pouco aonde aí o Pentecostes ele se encaixa aí. Deus determinou as festas para o povo se alegrar. As festas, Deus sempre gostou de festa. Jesus sempre gostou das festas. Então Deus quis sempre que o pessoal realizasse as festas. Então a festa de Pentecostes ela era precedida aí, era quando o Pentecostes aconteciam 7 festas. Então algumas festas aí precediam, eram antes, né, do Pentecostes. 3 festas eram antes, né, que era a Páscoa, os pães asmos e as primícias. E aí vinha o Pentecostes. Depois do Pentecostes vinha a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Nós aprendemos na aula passada que o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ele aconteceu no momento exato onde Israel estava repleto de pessoas de todos os lugares, de todas as partes do mundo tinha pessoas ali. Então, quando o Espírito Santo se manifestou, ele atingiu ali um pouquinho de cada tipo de povos. Foi um momento extraordinário, um momento calculado para que, como era tempos de festa, muitas pessoas vinham festejar. Então, de todo lugar, saiu pessoas ali com entendimento da presença do Espírito Santo, do Pentecostes. Então, nós sabemos que Pentecostes não é propriamente a descida do Espírito Santo. Pentecostes é uma festa que já acontecia, e nessa festa de Pentecostes, de 50 dias, que era a festa depois aí da Páscoa, das primícias dos pães asmos, aí vinha o Pentecostes, ela era no meio aí eram as 7 festas, ela acontecia. Então era um momento que estava todo mundo ali já. Então todo mundo pôde ver. É tanto que quando aconteceu, as pessoas diziam, alguém está falando em outras línguas do meu país, está falando na linguagem do meu país. Pessoas ali falavam e algumas pessoas de outros países entendiam. Então foi um momento próprio ali, foi um momento calculado, era um momento de reunir, era um momento que estavam muitas pessoas. Então por isso ele teve aí a facilidade aí para ser divulgado, para ser propagado aí. Todos reunidos. Essa questão aí de todos aparece diversas vezes em Atos, especialmente no capítulo 2, como o vocábulo todos é inclusivo, todos os salvos são candidatos ao batismo com o Espírito Santo. Contudo, que a salvação não é o batismo com o Espírito Santo. Este deve seguir-se a salvação. Entende? Ser batizado com o Espírito Santo não é ser salvo. Mas o batismo com o Espírito Santo é para salvos. Mas pode a pessoa ser batizada com o Espírito Santo e não ser salvo. É como aquela referência, estará conosco e em nós. Então, ou seja, aquela referência que nós fizemos. Pode o Espírito Santo habitar numa casa, pode uma pessoa morar numa casa, mas não está nela. Então, ou seja, eu moro naquele lugar, mas não estou naquela casa no momento. Eu moro lá na minha casa, mas não estou lá. Mas eu moro lá. Então, a conclusão que nós temos é que batismo com o Espírito Santo não é salvação. Os discípulos do Senhor, juntamente com
com as mulheres, Maria e as outras, né? Já eram salvas. Vocês lembram quando Jesus chamou os discípulos? Eles já eram salvos, mas eles já eram batizados com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo aconteceu aonde? Em Atos 2. Então, quando Jesus chamou os discípulos, eles eram batizados com o Espírito Santo? Não. Então, o batismo com o Espírito Santo não é salvação. As pessoas é salva quando ela se arrepende, quando o Espírito Santo convence e mostra que nós somos pecadores, nós somos salvos. Que nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos salvos. Porém, o batismo, ele é buscado, alcançamos ele posterior. A palavra de Deus elimina qualquer dúvida nesse sentido. Em Atos 2, 38 e 39, fica claro que o batismo com o Espírito Santo é destinado a pessoas salvas, membros do corpo de Cristo. Ou seja, ele é destinado a pessoas salvas. Mas não é porque a pessoa foi batizada que ela está salva. Talvez no momento que ela foi batizada, no momento que ela foi batizada, ela estava salva. Mas e se a pessoa desviou? Se a pessoa desviou, ela continua sendo batizada com o Espírito Santo, só que o Espírito Santo não habita nela. Está claro isso, Gisele? A pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Essa pessoa desviou. Quando essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela era salva. Aqui já joga por terra essa doutrina aí da predestinação, que o homem é da graça irresistível, que não é impossível resistir à graça. Não, a graça, quem convence nós é o Espírito Santo. Mas Deus não força ninguém a nada. Se a pessoa quiser, o céu está aí. É tanto que ele amou o mundo de tal maneira, ele salvou todo o mundo, né? Correu por todo o mundo. Então, continuando. Por isso Jesus salientou que o mundo não pode receber o Espírito de Deus. João 14. Em Atos 2:1 está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso indica somente união, mas unidade no Espírito Santo. É aquela questão. O Espírito vai habitar em união. Todos no lugar fala de igreja. Atos dos Apóstolos é onde inicia a igreja. Atos dos Apóstolos é o único livro que não foi concluído, porque lá inicia a igreja e nós somos igreja. Então nós continuamos sendo igreja. Esse livro só vai ser concluído quando a igreja for arrebatada, ou quando a igreja estiver no céu. Acabou-se Atos dos Apóstolos, porque inicia a igreja, vai contar a história da igreja, né? É claro que não vai ser mais escrito nada inspirado pelo Espírito Santo, como foi Atos dos Apóstolos até o capítulo 28, mas a história da igreja continua, entende? Nós somos a igreja que começou lá em Atos dos Apóstolos. Aí eles ouviram ali um som vindo do céu, né? Esse som aí, observe que o Espírito Santo veio primeiramente como um som. Esse som aí, ele veio para despertar, né? Para os dormentes, para acordar do sono espiritual. Era um som que despertava o povo, que chamava o povo, né? Que trazia a atenção do povo. Era um vento, era como um som de um vento. Não era vento, tá? Era um som como de um vento. Não tinha vento naquele lugar, né? O que representa? O vento fala de força impulsora, como nas velas dos barcos, nos moinhos e etc. O vento separa a palha do grão, né? Leva o leve do pesado. O vento move e movimenta águas e árvores. O vento fertiliza. O vento leva o pólen, a vida, né? O vento limpa as árvores, campos, etc. O vento não tem cor, favoritismo, individualismo, discriminação. O vento não pertence a um clima único, é universal.
O vento se move continuamente. O vento não tem cheiro, mas espalha perfume. Aqui é importante nós refletirmos aqui o papel do altar, do incenso, no tabernáculo. O vento, quando se move, é infalivelmente sentido, né? Todo mundo, quando está ventando, já fala, ó, o vento aí, ó. Sente. Você não vê, mas sente. Uma referência boa aí também do Espírito Santo, né? O vento refresca e suaviza o calor, no calor. O vento, o ar, alimenta e vivifica pulmões, a vida orgânica. Nós estamos aqui porque nós estamos respirando esse ar, esse vento. O vento é um mistério, João 3:8. Cabe aqui um aviso, devemos ter cuidado com as falsificações, isto é, os ventos nocivos que não provêm do Espírito de Deus. Mateus capítulo 7, 25, Efésios 4, 14. A casa ficou cheia. Isso aqui nos traz uma lição tão grande, porque essa referência à casa aqui retrata a família, né? Estavam todos reunidos naquele lugar, né? Naquela casa. A casa ficou cheia, Atos 2:2. O primeiro derramamento do Espírito ocorreu em uma residência, numa casa de família. Isso leva a nos refletir sobre a importância do papel da família cristã cheia do Espírito Santo para a igreja. A família, como primeira instituição divina na terra, foi o meio pelo qual Deus iniciou o ciclo da história da humanidade. Foi por meio dela, ainda que ele fundou a nação que traria o Messias ao mundo. Então, quando se fala de casa, isso dá um sermão bem bacana, já está até preparado aí no livro de vocês. Quando se fala de casa, está falando de família. O Espírito tem que descer primeiro na sua casa, porque se a sua casa for cheia do Espírito Santo, você vai ter facilidade para lidar com a igreja. E aí nós temos aí algumas referências dos cuidados de Deus com a família. Vemos que todos os membros da família estão incluídos na promessa pentecostal, né? A referência lá de que Pedro, na pregação de Pedro, ele vai utilizar lá a citação de Joel: vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens e vossos velhos, né? E diversas outras referências aí também. O verdadeiro Pentecostes tem algo para se ouvir do céu. Veio do céu um som. Foram vistas por eles línguas repartidas, cheios do Espírito Santo. Observe que no dia de Pentecostes, não somente os crentes foram cheios, mas também o ambiente, a casa. Os símbolos e figuras manifestam ali falam de poder como fogo e vento. Não foi só as pessoas, né, que nós vimos aí, que não eram só as pessoas que foram cheias do Espírito Santo ali, o ambiente, a casa foi cheia. É por isso que nós temos um lugar onde nós reunimos. É por isso que nós temos um lugar em nossa casa onde dedicamos um tempo para o Senhor. E quando o Espírito do Senhor vem, o poder do Espírito Santo vem sobre nós, o ambiente é tomado. É por isso que esse lugar aqui nós separamos para cultuar a Deus, porque esse ambiente ele é tomado. É por isso que o inimigo não pode ficar, porque o inimigo ele não resiste à glória de Deus. O inimigo ele não suporta, por isso que o poder toma todo lugar, toma toda a casa. A pregação da palavra de Deus, ponto, no 4.4 aí. Diante da manifestação do Espírito de Deus no dia de Pentecostes, muitos zombaram, dizendo: estão cheios de moça, ou seja, estão embriagados. Esses zombadores não eram pessoas ímpias, e sim religiosas. A palavra de Deus afirma que no último dia, nos últimos tempos, haveria escarnecedores. A gente vê muitos escarnecedores nos dias de hoje. O interessante, o preocupante, é que não é os ímpios, né? Às vezes é os que se titulam crente, pessoas que se dizem crente,
os zombadores. Aí Deus levanta Pedro, Jesus Cristo levanta Pedro, cheio do Espírito Santo, a palavra vai dizer, que pôs-se em pé, além de dar uma resposta aos zombeteiros, pregou a palavra de Deus. E nessa pregação dele lá é aquela pregação que vocês conhecem muito bem, que ali se converteu quase 3.000 almas, né? Quase 3.000 almas se renderam ao Senhor naquela ocasião em que Pedro se levantou cheio de autoridade, as pessoas zombando, ele cheio de autoridade, falou assim, ó, esse aqui é o Jesus Cristo, né? Crucificado. Depois daquele dia em que o poder do Espírito desceu sobre ele, nunca mais foi o mesmo. Daí para frente ele jamais mudou. Ou seja, 1 de Pedro 1:1. A resposta de Pedro, ele diz, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Observamos que a primeira pregação da igreja foi pura exposição da palavra. Quando Pedro vai pregar, ele vai citar o Velho Testamento, a pregação de Joel, né? A referência que Joel fez, que isso não era só para aquele tempo, era para eles, para os que iam vir, e para os filhos, para os velhos, para os jovens, e para aqueles que ainda iam vir, ou seja, nós, já estava falando de nós. Então aqui também, essa profecia de Joel, cumprida em Atos 2, joga por terra também o sensacionalismo, que é onde diz aí que os dons foram cessados lá em Atos dos Apóstolos, juntos com os apóstolos. Como que os dons vai cessar se está começando ali? A igreja está começando em Atos 2, como que os dons vai acabar ali? Então a igreja era para ter acabado ali também. Vocês compreendem? Os dons são manifestos ali. Joel profetizou, é verdade. Só que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Só que ali está acontecendo a igreja, está iniciando a igreja. E essa igreja, Jesus Cristo disse o quê? Pode o inferno se levantar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, enquanto existir a igreja nessa terra, vai existir os dons. Enquanto não houver o arrebatamento, tem igreja na terra e tem os dons. Não cessou, vai continuar, porque ali era o início. Atos dos Apóstolos é o início. Então isso só vai cessar, como eu já falei com os irmãos, quando a igreja for tirada da terra. Tá claro, irmãos? Tá claro? Então Pedro vai fazer uma pregação aí, uma exposição aí da palavra de Deus, que percorre aí o Velho Testamento aí com uma autoridade do Espírito Santo. É preciso vigilância com os chamados hinos especiais, duplos e triplos de cantores e conjuntos e corais. Vemos em Êxodo 30 e 2 de Crônicas 29 e 27, como são necessários o equilíbrio e a dosagem da adoração a Deus. Considere aqui o texto de 1 Coríntios 14, 40, à luz da expressão porão em ordem, relacionada com o holocausto do Senhor. Irmãos, isso aqui é uma atenção que a palavra de Deus está trazendo a nós aí, no 4.4 aí, a pregação da palavra de Deus. O quanto que a palavra está sendo deixada de lado, o quanto que a palavra está sendo menosprezada. Tem cultos que nós vamos, que comece a cantar, canta mais de 2 horas, ou quase 2 horas, e tira 10 minutos para a palavra, tira 15 minutos para a palavra. Então a gente tem que tomar cuidado com esses cultos, porque o Espírito Santo, ele está presente para assistir o culto, mas quando o Espírito Santo percebe que só tem cantoria, que se não é equilibrado, deixa de ser adoração, que só começa a cantar, o Espírito Santo vai embora. Eu falei, não, nesse culto aqui não é organizado. A adoração é necessária, o louvor é necessário, sim. Senão não existia um salmo com 150 cânticos,
mas a aplicação da palavra tem que estar presente. E a aplicação da palavra, no meu ponto de vista, ela tem que tomar mais espaço. A palavra ela tem que tomar mais espaço no culto. Porque o culto é para apresentar a palavra, para falar da palavra, e a palavra é Jesus. Então Jesus é o tema que deve ser falado, deve ser pregado constantemente no culto. O quinto e último tópico aí, já se tratando aí, né? Continuando aí sobre um pouco aí, esses assuntos aqui nós vamos enfatizar mais na próxima aula, mas eu vou dar uma passada rápida aí no quinto tópico, ministrações do Espírito ao crente. Em razão de suas operações dinâmicas, Gênesis 1, o Espírito Santo é mais mencionado no Antigo Testamento como Espírito. Já no Novo Testamento ele é citado como o Espírito Santo e que destaca seu principal ministério na igreja, que é santificar o crente. O trabalho do Espírito Santo na igreja é santificar o crente. O trabalho do Espírito Santo ao ímpio é convencer, através da pregação que nós fazemos. É ele que convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. Para dizer uma realidade, aqui, enquanto a regeneração enfatiza o nosso interior, a convenção o nosso exterior. Quem diz ser nascido de novo deve demonstrar isso no seu dia a dia. A expressão de novo, de acordo com o texto original, significa nascer do alto, de cima, das alturas. Isso quer dizer que se trata de um nascimento espiritual, realizado pelo Espírito Santo. O homem natural, portanto, desconhece esse novo nascimento. A habitação do Espírito Santo no crente. João 14, Romanos 8. Aí nós temos aí a questão do batismo. O batismo do ou pelo Espírito Santo. O que é isso? Esse batismo do ou pelo Espírito Santo é algo tão real, apesar de ser espiritual, que a Bíblia denomina como batismo. Em todo batismo, como já afirmamos, há 3 pontos inerentes: um batizador, um batizando e um meio em que o candidato é imerso, Quando se tratando do batismo, tem a água, tem a pessoa para ser batizada na água e tem a pessoa que está batizando o candidato. Então é necessário essas 3 pessoas. A evidência física desse glorioso batismo são as línguas sobrenaturais faladas pelos crentes, conforme o Espírito concede. Então, uma evidência do batismo com o Espírito Santo é o quê? O falar em línguas. E isso também é um dos dons, na galeria dos dons deixado aí pelo Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo, o batizador é o Espírito Santo de Deus. O batizando é o novo convertido. E o elemento em que o recém-convertido é imerso à igreja como corpo místico de Cristo. Portanto, o Espírito Santo realiza esse batismo espiritual no momento da nossa conversão, inserindo o crente à igreja. O batismo no Espírito Santo é no momento que a pessoa levanta a mão. Não tem quando você já levanta a mão? Você é batizado no Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. A pessoa vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo você vai buscar, e a evidência dele é o falar em línguas. Mas a pessoa é cheia do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo quando levanta a mão e se converte. Quando a pessoa se converte, ela já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo já habita nela. Logo, todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo para pertencer ao corpo de Cristo, a igreja. Todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo, que faz parte, que compõe a igreja.
a igreja. Mas nem todos são batizados com. Tá bom? Não é todos que são batizados com o Espírito Santo, mas todos são batizados pelo Espírito Santo. Quando você é batizado pelo Espírito Santo? Levantei a mão, aceitei Jesus, sou batizado pelo Espírito Santo. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo? Quando eu falo em outras línguas. A evidência de batizado com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Amém? Tá claro, né? Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Vai ser a nossa quinta aula e a nossa avaliação, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, o paracleto, né? Uma lição pequena. Essa lição de hoje também não é uma lição muito extensa, assim, na realidade é uma lição extensa, mas está dividida em duas aulas, né? Só que essa aula de hoje, ela não é uma aula muito grande, pelo fato dela ser dividida. Na próxima aula, nós vamos falar aí da continuidade sobre a doutrina do Espírito Santo e leia o livro, porque é lendo que se aprende, né? Você vai lembrar do que você estudou. Então, estudem, leiam e, querendo Deus, na próxima semana nós estaremos aqui dando continuidade à nossa aula para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.